Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente qual horário você vai estar assistindo esse vídeo. Eu estava aqui gravando um vídeo agora explicando uma questão de um processo judicial para uma TV e com isso aproveitei que eu já tinha montado esse cenário, montado toda a questão aqui. Aproveitei para tocar num tema que tem reverberado muito em algumas músicas que eu tenho escutado, algumas canções, alguns rezos. Então, acredito que possa ser um ponto importante. O tema que eu trago hoje é o olhar para a nossa luz e sombra. Você já parou para pensar o quanto é significativo a gente olhar para a nossa luz e sombra? Por que que eu tô falando isso? Por que que você tá falando isso? Você me pergunta. Eu te pergunto porque muitas vezes a gente tenta ofuscar a nossa sombra e querer permanecer somente na nossa luz. Mas e se a gente entender que o polo de funcionamento ele só vai ter uma verdadeira integração quando nós entramos no equilíbrio? Nós encontramos o eixo igual à própria orientação da cultura oriental, que é o Yin e o Yang. O que que representa o Yin e o Yang? O claro e o escuro, luz e escuridão. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ficar somente na escuridão ou somente na luz. Nós temos que entrar em contato com a escuridão, ou enxergarmos a nossa escuridão, enxergarmos nossos pontos que precisam ser melhorados, permanecendo um pé na escuridão e um pé na claridade, para que conseguimos entrar numa verdadeira fusão, porque nós vamos utilizar as nossas próprias cicatrizes, as nossas próprias dores, as nossas próprias questões particulares, nossas questões sentimentais, nossas questões de relacionamento, de amor, de cura, para fazer como se fosse um trampolim, mas sem esquecer, sem abandonar a nossa essência, sem querer apenas permanecer na luz e não olharmos para a nossa escuridão. Por quê? Porque a espiritualidade é você poder olhar para a sua escuridão, mas não com ódio, com rancor, com medo, mas olhando, encarando-a de frente, encarando e entendendo o processo que você teve, o aprendizado que ela te trouxe, o resignificando, ao invés de trazer e transformar numa dor. Eu não quero enxergar porque dói, porque isso, porque aquilo. Olharmos com um olhar de consciência e vermos, epa, eu acho que eu posso aproveitar essa dor aqui para eu poder trabalhar, e eu trabalhando em mim essa dor, eu consigo tanto aprimorar a minha luz, a minha essência mais positiva, equilibrando as duas, eu consigo, através desse exemplo, fazer com que outras pessoas também façam. No momento em que nós fazemos esse reconhecimento, nós conseguimos transcender. Porque nenhum mestre que esteve encarnado em nossa terra ou que deu o exemplo deixou de fazer isso. Pelo contrário, eles não abandonaram a escuridão para se tornar somente luz. Eles, ao contrário, eles olharam muito, muito profundamente a escuridão, só que não ficaram presos nela só pensando na dor. Eles utilizaram ela de um trampolim. Eles olhavam para elas como um aprendizado, como uma espécie de cura, uma espécie de poder olhar e poder ter argumentos, ter palavras, ter maneiras de poder auxiliar o próximo sem querer ser o bom, ser só aquela questão da luz venceu. A luz, somente gratiluz, só luz, 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 luz. Porque qual é a graça que vai ter a vida, qual a experiência encarnacional que você vai ter se somente você viver somente na luz? Não olhar para suas questões internas com relação à sua criança, não olhar para sua adolescência, sua parte adulta,
os seus relacionamentos, sua questão familiar, sua ancestralidade. Então, com isso hoje, o que eu quero trazer é: vamos olhar para nossas dores, para as nossas questões particulares, com as nossas pequenas fissuras, porque cada fissura dessa traz um aprendizado. Cada fissura dessa serve para você utilizar para poder enxergar o seu amigo, seu irmão, seu companheiro, seu pai, sua mãe, sua avó, toda a sua parte da sua ancestralidade, até mesmo a sua espiritualidade. Porque muitas vezes a gente se pega, por que a minha espiritualidade não anda? Por que eu não consigo ver? Por que eu não consigo enxergar? Por que parece que eu tô travado, eu faço tantas coisas? Tá, você tá olhando para suas dores ou você quer eliminá-las? No momento que você faz isso, olhar para as dores, você vai perceber que talvez a resposta que você tanto queria estava bem ali no seu rosto, só você não estava enxergando. Então, o recado para hoje é isso: vamos olhar para as nossas dores. Olhar para nossas dores não significa permanecer nelas, mas olhar para elas com luz e com compreensão e com aprendizado, para que consigamos, durante toda a nossa jornada, vai ser uma luta constante, 24 horas para a gente fazer isso. É daqui para o resto dos nossos dias chegar a esse equilíbrio perfeito, que é essa parte de equilibrar a luz e as sombras. Porque no momento que a gente consegue integrá-las, nada, nada mais nos abala, nada mais nos tira do nosso eixo. Então, meus amigos, eu espero que o recado tenha sido dado. Um abraço e voltarei a trazer mais insights para vocês nesse formato, porque eu entendi que as pessoas gostam mais dessa dinâmica, né? De tanto conteúdo, ao invés de conteúdo só postado, fotos, vídeos, preferem mais vídeos. Um abraço.